Olá, tudo bem? Tá começando agora mais um podcast Talk Mais. Eu sou o Rodrigo Almeida e hoje estou aqui do lado da Poliana Vitorino. Bom dia, Poliana, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Legal. Hoje a gente está aqui com uma convidada que é muito especial. Ela é uma das principais nadadoras que o Brasil já teve. Uma pessoa que tem mais de 1.000 medalhas no currículo dela, incluindo 5 medalhas no Pan-Americano. É a Fabíola Molina, simplesmente 110 vezes campeã brasileira. É um prazer ter você aqui, Fabíola. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Poliana. É um prazer estar aqui com vocês também, conversando com todos aí. Sempre muito bom falar de esportes. Bom demais. A gente vai começar falando agora sobre uma mudança aí que aconteceu na sua carreira, que é a saída das piscinas para a entrada no mar, né? Esse final de semana agora a gente vai ter o Circuito Mares e você vai participar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua expectativa para o evento e também falasse um pouco sobre a diferença, né? Você nadou tanto na piscina e agora tá nadando no mar aí. Como que é essa diferença, né? Como que é participar dessas provas? Legal. Acho que o esporte ele é maravilhoso, né, em todas as fases da nossa vida. E eu, quanto atleta profissional, competia na piscina, nunca disputei, né, no mar. Mas depois me tornei mãe, empresária. Hoje o tempo é bem corrido, mas para a gente se manter ativo, o Brasil, graças a Deus, tem aí uma costa maravilhosa. Nós somos muito abençoados de morar pertinho do litoral. E o Circuito Mar está, inclusive, comemorando 10 anos, né, nessa edição agora de 2024. Então, são provas sempre no litoral aqui de São Paulo. E a gente começou com a nossa empresa, Fabíola Molina, como patrocinador o ano passado. E meu pai nadou uma etapa, meu pai tem 78 anos, o ano passado tinha 77, né? A minha irmã nadou e eu não tinha nadado ainda. E o pessoal falou, Fabíola, como assim? Teu pai tá nadando, sua irmã tá nadando e você não vai nadar? Eu falei, é verdade. Tem que A se Liz estava representar. nadando, minha assessora, o Harley, todo mundo. Eu falei, não, preciso criar vergonha na cara. E aí eu me inscrevi para etapa que dava, que era a etapa de setembro, porque a de maio não deu, nem a de julho que eu estava viajando. E aí eu me inscrevi para etapa de setembro. E aí é muito bacana porque é uma motivação. Eu falo assim, a vitória não é nem ir para o campeão, para esse evento, é você conseguir um horário na sua agenda para você conseguir na piscina pelo menos 2 vezes na semana. Uhum. Então eu, né, me esforço para isso. Então hoje eu nado 2 vezes na semana, às vezes uma vez na semana só. E eu acho que a grande vitória é essa de se manter ativo. A natação é uma coisa prazerosa para mim, né? Ainda tem muito atleta que pega birra, né, de treino, né, nunca mais quer cair na piscina, porque realmente assim é muito desgastante a nossa vida, né, como atleta profissional. Então tem muita gente que não quer mais entrar na piscina. Mas o gostoso do mar é que assim é familiar, né? Ou, né, pelo menos esse evento ele é muito assim familiar, tem prova para as crianças, então as minhas filhas também competem, o Diogo, né, meu marido também compete muitas vezes, meu pai compete, minha irmã compete, então vai a família inteira, né, passa um final de semana na praia que é maravilhoso e aproveita e faz uma provinha, né, Sim. então concilia tudo um pouco, tá em contato com a natureza. Então, de uma forma bem amadora, assim, né? Óbvio. Né, eu tô competindo ainda na categoria 45 mais, né? Que eu tô com 48 esse mês, eu faço 49. E é bacana porque você tem de todos, né, todas as pessoas de todos né, os tipos, né? Pessoas que estão começando, pessoas mais profissionais. E para mim é um estímulo e me manter ativa, né? Então é Legal. bem legal. E qual que é a grande diferença assim que você enxerga nas provas na piscina para as provas no mar? A gente sabe que tem a correnteza ali e isso influencia bastante, né? É assim, eu tive uma infância muito no mar, então assim, eu tenho, não tenho, por exemplo, tem muita gente que tem medo do mar, né? Por você, às vezes você não enxerga o fundo, né? Você não sabe se vai ter algum bicho, né, algum Eu sou um peixe, pouco assim. né, uma água viva, então as pessoas têm um certo receio, né? Você tá né, ali num ambiente de uma certa forma que você tem mais situações que podem acontecer do que uma piscina que é um ambiente totalmente controlado. Sim. No caso do mar, não tem virada, né? Então você não usa quase a perna para as viradas. E você tem que se basear nas boias. Então você tem que, de uma certa forma, levantar a cabeça para você ver para onde você está indo. Então, isso, até quem treina mais fortemente, assim, tem toda essa questão da localização, de você não perder tanto tempo na hora que você respira para você enxergar a boia. E você tem a parte da corrida também, que você tem que sair correndo para entrar no mar, né? Que é uma parte que eu acho importante. Se você corre e fica atrás, já é um tempinho ali. Eu não treino corrida, né? Mas assim,
né? E sai muita gente ao mesmo tempo. Na piscina, você só tem você e a sua raia, né? Completamente diferente do mar, lá agora são 3.000 inscritos. Né, na prova que eu estou competindo por enquanto, que é a prova de 1.000 metros, é a que tem mais pessoas. Então, sei lá, largam 500 pessoas juntas, só mulheres, né, e 500 homens largam juntos. Né, a saída do masculino é diferente do feminino. E largam todas as pessoas, né, independente da faixa etária. Então, todas as faixas etárias, todo mundo que vai nadar 1.000 metros, largam juntas. Então, aquela correria. Tem muita gente que não gosta desse contato corporal quando você está no mar, porque quando larga todo mundo junto, às vezes você está nadando, um braço bate em alguém, entendeu? Sim. Alguém tá pondo a mão na tua perna. Então, essa diferença é o que eu comento às vezes com as pessoas que eu convido. Poxa, vamos nadar no mar, né? Legal, tipo, divertido. Ah, não gosto, que é muito tumultuado na largada, né? Uma pessoa encosta em mim, não gosto. Então, eu acho que essa é a diferença que, tipo assim, às vezes até espanta um pouquinho mais as pessoas, mas, enfim. Sim. E tem a diferença que geralmente também, assim, não tem um tempo fixo. Isso eu acho legal, porque, assim, sempre, na vida inteira, perseguimos um tempo. Então, sei lá, na minha prova, meu melhor tempo era 1:00:07, que era a prova de 100 costas. No mar, você tem o tempo, mas cada vez é um tipo de tempo diferente, por causa que às vezes a prova dá 1.100, às vezes dá 1.200, às vezes dá 980, você nunca sabe, também tem correnteza. Então, o tempo não é uma coisa que importa tanto, só em relação às outras, se você chegou na frente ou não, né? Então, são essas diferenças, assim, principais. Legal. Sim. E em que momento, né, você descobriu que queria ser nadadora? Você disse que durante a infância tinha bastante contato com o mar e tudo mais, mas você também chegou a cursar artes cênicas. Então, em que momento você descobriu, não quero arte, quero ser nadadora e é isso? Meus pais foram nadadores, né? Então eu devo muito assim da minha carreira a eles. Eles inclusive se conheceram lá na Associação Esportiva São José, que é um clube de bastante tradição aqui na cidade, né? E eles sempre incentivaram, tanto eu quanto a minha irmã. Eu comecei a competir com 10 anos, eu comecei a me destacar mais ou menos com 15 anos, quando eu fui para o campeonato brasileiro de categoria, eu fui campeã brasileira nas 4 provas que eu disputei. E aí, quando eu tinha 16 anos, em 91, eu fui para os Jogos Pan-Americanos de Cuba. Então foi a primeira vez que eu peguei seleção brasileira absoluta. E aí eu falei, nossa, e aí nesse campeonato, por exemplo, estava o Gustavo Borges, estava o Rogério Romero, eu falei, nossa, eu estou nadando, né, com os melhores do Brasil. E logo no ano seguinte teve Olimpíadas, né, em Barcelona, eu não me classifiquei, mas aí eu comecei a sonhar, nossa, quem sabe um dia eu consigo chegar nas Olimpíadas também. Então, com 16 anos, que eu acho que eu caiu um pouco assim a ficha, sabe? Sim. Mas eu lembro que quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu fazia natação e ginástica olímpica. E aí as competições começaram a coincidir. Então tinha Campeonato Paulista de ginástica olímpica e de natação. E aí eu meio que tinha que optar. E aí nessa época eu já comecei a optar pela natação e não tanto pela ginástica. E assim, eu fiz artes cênicas na faculdade, porque eu tinha que escolher né, eu ganhei uma bolsa, conquistei uma bolsa de estudo, o pessoal fala, acho que é fácil ganhar bolsa de estudo, né? Sim, Conquistei uma bolsa de estudo nos Estados Unidos, e aí como eu estudei lá, lá você pode ir mudando de área, então eu comecei com psicologia, passei pela fisioterapia, e depois eu terminei me formando em teatro, nunca muito no objetivo de, um dia eu vou trabalhar com isso, eu fiz mais a faculdade por assim, aprendizados e crescimento pessoal. Sim. E também cultural, que eu achava importante. Então, mas eu nunca pensei, um dia eu vou ser atriz ou eu vou trabalhar com isso, mas é mais a parte até pessoal, assim. Sim. A gente vê que na formação dos nadadores, muitos começam aqui no Brasil, mas vão estudar numa faculdade lá nos Estados Unidos. Tem até um caso de um amigo meu que ele começou no Corinthians, ele começou nadando lá, e depois ele foi para a Geórgia e nadar lá. Por que você acha que isso acontece tanto assim? O Brasil precisa ter mais estrutura para nadar ou é só uma questão de viver uma experiência diferente? Como que é isso aí? Bom, depois a gente pode fazer um podcast só sobre isso. Inclusive, meu marido trabalha com assessoria disso, depois ele pode até vir aqui, né, Liz? Para falar sobre isso, que é super interessante, assim, mas é bem complexo, não é uma coisa muito simples. É todo como o Brasil tem a mentalidade esportiva que não existe muito no Brasil. O atleta, de uma certa maneira, não é valorizado. E você também é muito difícil de você conciliar os estudos com o esporte. Hoje em dia tem um pouco mais de facilidade, tem algumas faculdades EAD, né, mas tem muitas faculdades que são período integral, então é difícil de você se dedicar ao esporte
E é uma faculdade integral, como é que você vai conseguir conciliar os dois? Então, conciliar os dois é muito difícil, por isso que algumas pessoas optam aí para os Estados Unidos, além de que lá você ter muito mais condições, tanto estruturais, você tem piscinas maravilhosas, né, para você, no caso da natação, né, ou estruturas de todos os outros esportes, quanto profissionais super bem capacitados, porque lá é super competitivo. Não são só os brasileiros que vão lá para os Estados Unidos treinar. Por exemplo, hoje, o melhor nadador da atualidade é um francês. Ele acabou de bater... Acabou não. Recentemente, ele, no campeonato que teve em Doha, no Mundial, ele bateu o recorde mundial do Michael Phelps, no 400 medley. Ele é francês, ele vai super se destacar agora, né? A Olimpíadas Paris está chegando. E o nome dele é Léon Marchand. Vocês já gravam aí esse nome, Léon Marchand. Ele vai ganhar provavelmente as provas dos 400 medley, 200 medley com recorde mundial. Aonde ele treina? Estados Unidos. Com quem? Técnico do Michael Phelps. Então, assim, não são só os brasileiros que vão para lá, também deixando isso claro, porque às vezes as pessoas só criticam, o brasileiro sai do Brasil. Não, não é só o brasileiro, é porque os Estados Unidos é o polo, é o centro da natação mundial. Virou referência. É referência, porque lá você tem uma universidade, inclusive, gratuita, né? Esse Léon Marchand, ele faz universidade, ele estuda lá. Caraca. Ele treina com o treinador, né, do Michael Phelps, que treina, né, que é o treinador dessa universidade. Você tem tudo pago e você está competindo em excelência o tempo todo. E você está com profissionais super competentes, como é o técnico do Michael Phelps. Então, são muitas coisas juntas no mesmo lugar, né? Então, e lá tem atletas do mundo todo, não é só do Brasil. Então, é por isso que também os brasileiros vão para os Estados Unidos. Sim, e a gente até estava comentando nos bastidores sobre muitos atletas, né, fazerem sucesso, se destacarem aí no esporte e saírem da sua cidade natal, do seu país e tudo mais. Você é uma das pessoas, né, que comentou que chegou a se mudar, mas você voltou a morar na sua cidade, aqui em São José dos Campos. E eu queria que você contasse um pouco pra gente o motivo de ir e de voltar, né? Uhum. O de ir é justamente isso, né, de buscar maiores desafios e de melhores condições para treinamento. Quando eu fui, foi em 94, eu fiquei lá até 2000, quando eu consegui ir para Sydney. Eu fui a única mulher a ir para as Olimpíadas de Sydney. Na década de 90, a gente não tinha meninas que destacavam a nível internacional. Então, assim, no Brasil já era difícil. A nível sul-americano, eu decidi, quando eu fui para um sul-americano, eu cheguei 3 segundos na frente da segunda colocada, a nível sul-americano. Eu falei, cara, eu já estou no máximo aqui, na América do Sul, cara, e ninguém tá nem perto de mim, tá 3 segundos atrás. Cara, se você não tem competitividade, você não consegue progredir. Então foi nessa ocasião que eu decidi ir para os Estados Unidos. Eu já estava meio que namorando essa possibilidade, né? Tinha algumas amigas que foram para lá, amigas não, nadavam as provas, que eu, né, colegas de natação, uma que nadava as minhas provas. Eu falei, é uma possibilidade. Aí eu fui, justamente para buscar essa evolução. E assim, terminei a universidade, geralmente, né, ainda fiquei 1 ano e meio, né, morei ainda eu fiz a Universidade do Tennessee, depois eu morei um pouco em Nova York, depois eu fui para Flórida, e aí consegui ir para Sydney e voltei para o Brasil. Aí, quando eu voltei, eu morei 1 ano no Rio, e aí eu voltei para São José, porque acabou o projeto do Rio, e aí eu voltei porque aqui é a minha cidade, a minha família está aqui, né? E tinha uma natação relativamente, né? Naquela época eu ainda estava nadando, então você busca um clube que vai te apoiar para continuar. Não só o clube, como a cidade. A prefeitura de São José dos Campos sempre me apoiou bastante também. Então, foi, de uma certa forma, por isso que eu voltei. O meu marido, na época, foi competir nos Estados Unidos, foi morar lá também, ganhou bolsa de estudo, e aí a gente representava São José, e depois de um tempo eu voltei para lá novamente, fiquei lá 2004, 2005, 2006, a gente voltou, ainda moramos na Itália 3 anos, depois moramos em Brasília, e depois que eu parei de nadar oficialmente, que foi 2012, daí eu voltei para o Brasil, Sim. Porque eu tinha começado a minha empresa aqui também, então... abri a empresa junto com a minha mãe, que é minha sócia, e a gente faz, né, maiô de natação, produtos de natação. Hoje a gente também tem a linha casual, mas o nosso forte é a moda esportiva, e por a empresa estar em São José dos Campos, aí também, quando paramos de nadar, voltei para São José para tocar um negócio aqui e valorizar a nossa região, né? Porque São Sim. José, né, é muito gostoso, é uma cidade super agradável, muito bem localizada, tem pessoas maravilhosas. Que legal. Agora vamos falar um pouquinho de Olimpíadas, né? A gente... tá perto aí das Olimpíadas de Paris, e você participou de 3 Olimpíadas, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco a sua expectativa para essas Olimpíadas agora e sua opinião também. Você acha que o Brasil tá forte aí na natação para ganhar mais medalhas?
A gente, assim, tem a natação, que é de piscina, né? E a gente tem a natação de águas abertas, que foi o ano, na últimas Olimpíadas, que foi Tóquio, 2021, a Ana Marcela ganhou o ouro. E a gente teve 2 medalhas na piscina. Então, a gente teve, a princípio, né, nos esportes aquáticos, depois também tem polo aquático, nado sincronizado, ou nado artístico, o que chama agora, e saltos ornamentais. A natação, tem natação, né, da piscina e de águas abertas, foram as modalidades que trouxeram medalhas. Foram 3 medalhas no total, um ouro da Ana Marcela e 2 bronzes na piscina, que foi com o Bruno Fratos e com o Scheffer, né, Fernando Scheffer. O Bruno Fratos acabou de anunciar que não vai disputar nem a seletiva olímpica, então o Bruno Fratos está fora das Olimpíadas, acabou de sair no noticiário. Ele fez uma cirurgia no ombro, não conseguiu se recuperar. É difícil, né, você fazer uma cirurgia. A cirurgia dele foi em fevereiro, então não deu tempo, né, de ele se preparar. O Scheffer não vem nadando muito bem. Ele, nas últimas competições, assim, ele não vem conseguindo dar os seus melhores resultados. Então, na piscina, sendo bem sincero, eu acho difícil a medalha, né? Mas a gente não pode também ficar só focando na medalha. Eu falo que fazer uma final olímpica é algo muito difícil, né? Deveria ser uma vitória, e para qualquer país, óbvio que a medalha tem um significado simbólico, né? Mas você estar numa final olímpica tem que ser muito comemorado. Então, acho que alguns atletas têm chances de fazer finais olímpicas. Inclusive, uma das meninas da nossa equipe, que é a Maria Fernanda Costa, nadou muito bem o Mundial de Doha. As provas dela são 200 livre e 400 livre. Então, ela tem chances de fazer final. Assim como o Guilherme Costa, os dois são Costa, Maria Fernanda Costa e Guilherme Costa, não são irmãos. E ele também nada as provas de livre, mas um pouco mais profundo. Ele nada, mas o forte dele é o 400 livre, 800 livre, mais forte 400. E ele também tem chance de fazer final. Então eu diria que esses 2 atletas na piscina são os nossos maiores destaques. E a gente tem a Ana Marcela, que vai estar disputando águas abertas, que é um pouquinho uma caixinha de surpresa. Assim, ela não se classificou no Mundial. No Mundial ela ficou em 5º. Na prova de 10 quilômetros, que é a única prova olímpica, porque, né, no Mundial tem as provas de 5 quilômetros, 10 quilômetros e 25 quilômetros. A prova de 10 quilômetros, ela ficou em 5º. Ela conseguiu a vaga depois numa outra seletiva que teve, mas ela é campeã olímpica. Ela não está treinando mais com o treinador brasileiro, que era o treinador dela, que era o Fernando Possente. Ela está com um treinador italiano, que é muito bom, que está treinando, né, que é também bem competente. Vamos ver, ela também teve um problema de cirurgia que ela fez o ano passado, então ela também se recuperou de uma cirurgia, então ela tem chances também de estar trazendo uma medalha para a gente. Legal. Sim. E você se destacou várias vezes no nado de costas. Eu queria que você desse a dica aí para quem gosta de natação, como se destacar no nado costas. Bom, eu falo assim, as pessoas falam, por que você nadava bem costas? Eu falo assim, é meio que Deus dá algumas, né, talentos para você, né? Sim. Eu treinava todos os outros estilos também. Mas às vezes, sei lá, é como você flutua, é um estilo. Não dá muito para saber por que você nada melhor um estilo e, né, não tão bem um outro estilo. Mas no costas em específico, é o único que você tá de barriga para cima, né? Sim. A pernada, ela é super importante. Na verdade, a pernada na natação, ela é importante para todos os estilos. Mas no costas ela é ainda mais importante. Então você tem que ter uma boa flexibilidade no calcanhar para você chutar, né, como se fosse um peixe. Então você tem que ter uma boa pernada. Hoje a gente fala que existe um 5º nado, que é o nado submerso. Então, nas provas de costas e de borboleta, na de crawl também, mas eles não usam tanto, mas você pode fazer por baixo d'água por até 15 metros. Então, você tem que ter essa facilidade, digamos, para fazer uma boa golfinhada, que a gente chama. E você tem que ter, assim, acho que as especificidades do costas são mais essas, assim, né? Umas coisas básicas no nado costas é você, tipo assim, olhar bem para cima, porque se você abaixar um pouco o queixo, o seu quadril abaixa, né? Porque a tua cabeça é pesada. Então, você tem que olhar realmente para cima. Aí eu falo assim, uma dica, por exemplo, você tem que ter um óculos relativamente bom para você conseguir enxergar do lado, porque você tem um óculos que tampa a sua visão lateral, você não consegue enxergar tanto, porque você está olhando para cima. Então, você tem que se basear, entendeu? Pela visão lateral. Então, você tem que ter essa visão, né, periférica também, sim, digamos assim. E
E assim, a coordenação faz parte de todos os estilos, né? A respiração também, mas a cabeça, por exemplo, tem que estar bem paradinha. O core, né, que é o nosso centro do corpo, ele tem que estar sempre fortalecido, mas isso é importante para todos os nados também. Eu diria que as diferenças é mais a questão, né, de você ter uma boa pernada e você estar com a cabeça bem paradinha. Sim. Mas é difícil explicar natação assim, falando, né, gente? Tem que É ver, mais fácil a né? gente ir para a muito piscina e prático, fazer. Sim. Bom, para fechar então, Fabiola, é uma curiosidade pessoal. Quando a gente vê as provas de natação ali, a gente vê que os atletas eles ficam muito focados e como é uma prova na maioria das vezes muito rápida, eu queria saber como que o nadador faz para ter noção de como que ele está na prova, porque dá para ver quem está do lado dele, dá para ter noção em que posição você tá, como que é quando você está ali na adrenalina máxima. Depende da prova que você nada, né? Então, assim, o foco ele é super importante. A minha prova, por exemplo, era 100 metros. Na piscina de 50 metros é ida e volta e acabou. E você treina 4 anos, porque a gente trabalha, né, com ciclos olímpicos, para aquele momento. Então, assim, são 4 anos de trabalho para 1 minuto. Então, você tem que estar realmente muito focado. E você tem só você e a sua raia. Então, de uma certa forma, você tem que controlar o que está dentro do seu controle. Não adianta você consegue até se basear para ver se tá alguém do lado, né? Para ver se tá alguém na frente. Mas se você focar muito no cara do lado, você vai esquecer meio que do que você tem que fazer. Então, assim, a dica é sempre assim, foca no que você precisa fazer. Como vai ser a sua saída, como vai ser a sua golfinhada, né? A primeira abraçada, o como você vai chegar na virada, o como você vai golfinhar, a sua respiração. Então, você tem que, de uma certa forma, focar em você. Nas provas muito rápidas, né? Você consegue ter uma noção só de quem está bem na raia do lado, né? Tipo, se você está nadando na raia 4, você tem uma noção de quem está na raia 3 e na raia 2, na raia 5, né? Eu não consigo ver uma menina nadando na raia 1. Não consigo, quem está nadando costas. Se você nada livre, né? Você está conseguindo ver um pouquinho mais porque você respira e algumas pessoas usam a estratégia de respirar para os dois lados. Então, eu respiro para um lado, vejo quem está de um lado, respiro para o outro lado, vejo quem está do outro lado. Nas provas de 50 metros, que é a velocidade máxima, ninguém vê nada. Você só vai e você não sabe muito o que está acontecendo. Aí que você realmente tem que ter o foco total na sua prova. Nas provas de 100, o pessoal ainda consegue, principalmente de livre, respira, porque tem prova de 50 metros que as pessoas nem respiram, né? 50 metros sem respirar. Mas de 100 você acaba respirando, então você dá uma olhada. Aí já começa as provas um pouco mais, né? 200 metros já é uma prova que você já tem um pouquinho mais de noção, que não é uma prova tão rápida, 2 minutos e alguma coisa. Na prova, ou os meninos nadam em menos, vai 1 minuto e 40 e alguma coisa, as meninas nadam 1:50, alguma coisa. Dá para você entender um pouco mais. Prova de 400, dá para entender cada vez mais. Prova de 1.500, aí você vê todo mundo. Uhum. Mas então varia um pouco da prova, né? A prova de, por exemplo, 200 medley, 400 medley, que você nada 4 estilos, você, às vezes, no borboleta e no costas não consegue ver todo mundo. No peito também não muito, né? Por exemplo, as provas de peito são mais difíceis. E de borboleta, que você respira para frente. Você não respira para o lado. Então, você só tem uma noção mais ou menos. Se você está na frente, você vê que não tem ninguém na tua frente. Agora, se você não sabe quanto na frente você está da pessoa que está do lado. Entendeu? É meio difícil de você ter assim, essa noção. Por exemplo, se tem alguém vindo dando um sprint, o que a gente faz, às vezes, também é estudar o adversário. Olha, aquele adversário, ele tem essa característica, principalmente o pessoal ou das provas de medley ou das provas de fundo. Por exemplo, 400 livre. Poxa, aquela pessoa faz 300 metros, tipo, num ritmo ok, e os últimos 100 ela detona. Então, com certeza, se ela estiver atrás, é uma pessoa que pode ser que ela, no final, ela dê um sprint final, entendeu? Então, as pessoas já conhecem as características umas das outras pelos estudos anteriores. Então tem isso também. É legal. Particularmente falando, eu gosto muito das provas rápidas por conta do final mesmo, né? O nadador, ele bate, aí ele olha pro cronômetro já, e se ele ganhou, tem aquela reação, explosão. Eu acho muito legal, principalmente muito legal. As provas de Cielo ali. Sempre gostei muito de assistir. É muito legal, é muito legal. É muita dedicação para aquele momento, né? Então tem que comemorar mesmo, porque é bem difícil, né? Você bater na frente, você tá treinando para aquilo. E ainda mais, né? A gente tem o Cielo, nosso único campeão, né? Olímpico de piscina.
Cara, ganhar um ouro olímpico, eu falo assim, as pessoas não têm noção o que que é ganhar um ouro olímpico. Então, quando ele ganhou o ouro olímpico, comemorou muito e muito bem comemorado. Assim como o Cielo, você é uma Ah, referência, né? obrigada. Uma lenda da natação brasileira. Obrigado, E eu Rodrigo. gostaria muito de agradecer sua presença aqui. Eu tenho certeza que a gente poderia ficar falando muito mais tempo aqui, porque tem muito assunto legal, Aham. mas o tempo é curto mesmo e só queria te A gente volta agradecer outras vezes. e dizer que a porta da SP Rio Mais está sempre aberta para te receber. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Poliana. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Contem comigo. Acho que é muito bom falar de esporte. Quanto mais a gente fala, mais a gente motiva a criançada, né? Pro esporte, acho que isso é super importante. Então, contem sempre comigo e um ótimo trabalho para vocês. Parabéns. Obrigada. Obrigado, Polly, também pela companhia em mais um podcast. E é isso aí, galera. Esse foi o Talk Mais. Esse episódio e os nossos outros ficam disponíveis no portal spriomais.com.br e também nas nossas plataformas de streaming, como YouTube e Spotify. Um abraço e até a próxima.